Generosidade. Esse é o assunto que eu gostaria de comentar com os irmãos. Generosidade. E generosidade nós vamos entender na palavra de Deus que é uma ordem de Deus para nós cumprirmos. Generosidade. A princípio, Provérbios capítulo 11, o verso 24 e 26. Provérbios 11, 24 ao 26 nos diz assim: quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Mandamento de Deus. Isso aqui é bíblico. Quem, irmãos, está disposto a estender as mãos, a ajudar, recebe de Deus conforto, é suprido de suas necessidades, irmãos, é completamente abençoado por Deus. Para nós darmos base nesse texto que nós iremos ler, nós vamos ver um exemplo que todos conhecem a respeito de Ruth. Um exemplo bastante simplificado, vou tentar narrar um pouquinho da história, só para vocês lembrarem juntamente comigo. A palavra de Deus fala que no tempo de Juízes, na época dos juízos, houve uma grande escassez de fome em Israel. Houve-se um período de fome, assim como a palavra de Deus diz para nós, que há um tempo para todas as coisas, inclusive um tempo de fome. Então Elimeleque, ele se viu no direito de defender a sua família, porque outrora, irmãos, os pais, o marido, ele era responsável por sustentar a sua família. E estando lá ele em Belém, que significa terra do pão, houve um período em que lá não tinha pão. E ele decidiu sair de lá e ir para uma cidade chamada Moabe. E indo para aquele local, ele decidiu ficar lá por apenas um pouco período de tempo. Mas aí a palavra de Deus fala que esse homem vem a falecer. Não nos diz o motivo. Só que este homem, juntamente com sua esposa, ele também tinha 2 filhos. E estes 2 filhos ficaram vivos. Ou seja, o pai ele era responsável por cuidar da sua família. Ele veio a falecer. Só que tem agora 2 filhos mais velhos. Eles se tornaram então os responsáveis para sustentar a sua mãe. A palavra de Deus fala que ele estando naquela cidade de Moabe, lá ele se casa com as moabitas. E a palavra de Deus diz para nós que cerca de 10 anos casado, vivendo até bem, eles também vieram a falecer. Eles também vieram a morrer e encontraram a morte igual ao seu pai. E a palavra de Deus vai dizer para nós que agora sobrou novamente a Noemi, sozinha, juntamente com suas 2 noras. Irmãos, o que acontece aqui era exatamente um grande desastre, porque elas não só perderam os seus maridos e a Noemi os seus 2 filhos, elas perderam a providência da sua casa. Elas estavam debaixo da proteção do pai, o pai morreu, o marido morreu, agora ficou debaixo da proteção dos filhos, mas os filhos veio também a falecer. Como que ela ia lidar agora com essa situação? Por mais que eles já estavam um bom tempo em Moabe, eles não estavam na sua terra. Aliás, eles estavam em terras estranhas, terra que pessoas adoravam outros deuses. E a ideia era apenas ficar um breve período de tempo, até que as coisas melhorassem e depois eles retornassem. Tinham um plano, tinham um objetivo, mas infelizmente os planos deles se frustraram. Agora fica Noemi, agora fica Ruth, uma de suas noras, e fica órfã uma outra nora. E então a palavra de Deus fala que no decorrer do tempo, Noemi ela escuta boatos dizendo que Deus voltou a abençoar a cidade de Belém, que lá Deus estava dando pão novamente para aquela cidade. Então ela decide retornar para a sua casa. Já que aqui não tem, aqui não é o meu lugar, eu vou para o meu lugar, eu vou para a minha casa. Até mesmo porque aonde ela estava,
um terreno que era dela. Ela tinha parte, ela tinha direito de um pedacinho lá. E ela decide retornar. A palavra de Deus fala em Rute, capítulo 1, que ela volta e ela leva consigo as suas 2 noras. Só que no decorrer da viagem, de sua caminhada, de repente, Noemi, ela se sente no direito ou na liberdade de dispensar as suas noras. E ela diz para as suas noras: olha, volte para a tua casa, volte para a casa da tua mãe, vai estar no conforto dos teus pais, arrume um novo marido e vai ser feliz, porque para onde eu vou é terra estranha para vocês. Né? Vá embora, eu vos despeço em paz. Você tem sido pessoas muito boas para mim, vocês têm cuidado de mim, vocês têm estado ao meu lado nesse momento, né, de tanto sofrimento, de tanta dor. Então não é justo, porque eu não tenho outro filho para lhes dar. E eu já sou de idade, eu não vou conseguir ter outro filho para que eles possam ter vocês como marido, como seu provedor. Então não tem como, de mim não tem nada que possa te sustentar. Ouvindo estas palavras, uma de suas noras, chamada Orfa, ela decide então voltar. Só que com muito choro, com muito lamento, com muita tristeza, ouve-se ali grande choro entre elas. No entanto, Orfa volta para a sua casa, volta para os moabitas, volta para a casa de seus pais, para os seus deuses que lá eles tinham. Mas aí a palavra de Deus fala que Rute, ela não vai. Ela não quer saber de sair do lado de sua sogra Noemi. Elas tinham um companheirismo muito grande, ela praticamente se tornou ali mãe e filha. Elas se davam muito bem. E a palavra de Deus fala lá em Rute, capítulo 1, verso 16 ao 18, que ela vai dizer assim: Noemi, não insista comigo para que eu te abandones, e nem deixe de te seguir, pois aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, e ali eu haverei de ser sepultada. Que o Senhor me castigue, se, como lhe aprouver, se de outro motivo a não ser a morte venha me separar de ti. Então Noemi compreendeu que quando Rute estava decidida, o quanto Rute estava decidida a seguir ela, e ela então não mais se opôs para poder impedir a Rute. Uma amizade, uma integridade. Irmãos, essa mulher, Rute, era muito mais nova que Noemi. Ela cuidava de Noemi, ela decidiu abandonar aqueles deuses, decidiu abandonar aquela terra para ir juntamente com Noemi. É claro, irmãos, que além da amizade, além do amor que elas nutriam entre si, é bem evidente que se Noemi partisse sozinha, talvez nem conseguisse completar a sua viagem. Talvez ela já estava de idade, não se sabe os perigos que se tinha naquele caminho, então ela decidiu ir porque ela amava e ela praticou um ato de caridade até mesmo para Noemi. E isso, irmãos, Deus ele escreve em caneta, irmãos, que não se apaga. Fica registrado todos os atos e decisões que nós tomamos. Aí a palavra de Deus fala para nós que elas seguiram viagem. E que de fato, irmãos, elas chegaram até a cidade de Belém. De fato, eles conseguiram chegar naquela cidade. Só que, olha só, eram apenas 2 mulheres. 2 mulheres, irmãos, desacompanhadas. As mulheres, naquela época, elas não se tinham valores. Não se tinha tanto valor, não se dava tanto valor quanto aos dias de hoje. Ainda mais se falando em mulheres viúvas, mulheres que não têm alguém que possa sustentar. É considerado para alguns como um peso. Imagine essas mulheres chegando. Logo elas entrando naquela cidade, as outras pessoas olham para ela e reconhecem Noemi. Olha para aquela mulher e vê que ela saiu com 3 homens, um marido e 2 filhos, e agora volta somente ela e uma mulher. Imagine, irmãos, a decepção, imagine a tristeza, imagine a angústia no coração daquela mulher.
Mas para a glória de Deus, para a graça de Deus, irmãos, ali Deus deixou Ruth ao lado dela. Uma mulher que estava auxiliando, uma mulher que estava ajudando ela naqueles momentos mais difíceis. Ela tinha toda a oportunidade para voltar para sua casa, para voltar para o lar dos seus pais e falar assim, que agora cada um segue o teu caminho. Mas não, irmãos, ela sacrificou a sua vida até, os seus bens, o seu comodismo para poder ir auxiliar aquela outra mulher. E a palavra de Deus fala que elas chegaram, não dá detalhes aonde elas ficaram, certamente voltou para o lar que ela tinha outrora, mas ela não tinha nada plantado, então não tinha nada para colher. Você não plantou, você não esteve aqui, então a tua terra não tem nada. Como que ela vai ter recursos se ela não plantou lá atrás? Então a palavra de Deus vai falar para nós, aqui no capítulo 2 de Ruth. A partir do verso 1, diz assim, que Noemi tinha uma parente, por parte de seu marido, um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi. O seu nome era Boaz, que significa valente. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi, permite que eu vá ao campo respingar, colher as espigas que caem de algum cegado aí, de um segador generoso. Ela concordou, vai minha filha, porque se não for assim, vai fazer o quê? Ia ter que passar fome. A única alternativa que aquela mulher tinha, irmãos, era ir atrás de comida, mas ir atrás de resto. E o que mais me chama a atenção, que esta palavra, respingar, é ir andando atrás, é ir colhendo daquilo que sobra, daquilo que os segadores deixam cair. Ou seja, irmãos, literalmente, ir atrás de migalha, tentar sobreviver. Mas o que chama também a atenção é que ela não tenta só sobreviver, mas o seu trabalho é para poder sustentar e manter também Noemi. Olha que mulher generosa. Irmãos, essa condição de ir atrás, era tempo de colheita, era época de colheita. Ela não tinha o seu plantio para colher, então ela ia na terra das pessoas que tinham e pedia permissão para ir atrás dessas pessoas. E enquanto elas iam semeando, elas iam colhendo, elas iam recolhendo o fruto, alguns frutos iam caindo. E ela ia e pegava os frutos que caía, mas só de pessoas que permitia com que ela fizesse isso. A palavra de Deus fala para nós, irmãos, que Deus ele determinou como uma obrigação que o povo dele, sempre quando fosse colher os seus frutos, deixasse o que ficasse para trás, para as pessoas que necessitavam. Essa mulher, indo para a terra de Deus, tendo conhecimento de Deus, ela sabia dessa condição. Ela sabia que isso poderia acontecer e ela encontraria alguém generoso que debaixo dessa palavra permitisse com que ela sobrevivesse daquilo que ficasse para trás. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 24 e Levítico 23, diz a mesma coisa. Mas em Deuteronômio 24, 19 ao 22, ele fala assim, quando estiveres ceifando, isso é uma ordem de Deus para o povo dele que ele tirou do Egito, quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esquecerem um feixe, não retornes para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, a fim de que dessa maneira o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti e todo o trabalho das tuas mãos. Era um mandamento da parte de Deus. Tanto ela sabia que existia esse mandamento, como também tinha pessoas, irmãos, os donos da terra também sabiam desses mandamentos. É evidente que muitos não os cumpriam, mas os que os cumpriam, a palavra de Deus fala que
o mesmo Senhor que abençoará essas pessoas que precisam, também abençoaria cada dia mais e mais o plantio daquela pessoa generosa. Você está vendo que nós encontramos bastante respaldo para quem é generoso, recebe das mãos de Deus a bênção? Não podemos reter, irmãos, precisamos ser generosos. Aí o verso 20 continua dizendo: durante a colheita das azeitonas, depois que sacudires as oliveiras, não voltes a pegar as azeitonas que ficarem nas árvores. Deixe-as para que os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E fazes somente uma colheita de uvas nas tuas plantações. As uvas que ficarem nos ramos das videiras devem ser deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Recorda que fostes escravo na terra do Egito, e por esse motivo que eu te ordeno a agir desse modo. Está vendo que é a ordenância da casa de Deus? Irmãos, nós cantamos um louvor que fala: nós não somos mais escravos do medo. Tem muitas pessoas que trabalham e começam a reter porque tem medo de perder, tem medo de quando chegar a seca, e eles terem necessidade, irmãos, eles não terem como se suprir. Então eles vão retendo. Essas pessoas, elas vivem em prol do tempo, elas vivem apenas em prol dos acontecimentos. Nós, servos de Deus, temos que entender a frase que o pastor Anderson sempre diz: é Deus quem determina a bênção. Se nós acreditamos que Deus é quem determina a bênção, por que eu vou ficar retendo tudo para mim, achando que amanhã não vai ter? Sendo que o amanhã pertence a Deus e que Ele governa a minha vida. Então nós precisamos pensar como a palavra de Deus nos instrui a pensar. Nós colhemos sim do fruto que nós plantamos, é nosso. Porém, irmãos, o que ficar ou o que sobrar, nós temos que entregar. Nós precisamos ajudar. Hoje nós não temos campos de plantações para poder viver da colheita. Hoje é dinheiro. Hoje é mantimento que nós compramos já pronto. Irmãos, faça o teste para você ver. Quando você for fazer a tua compra lá, compra coisinhas a mais, disposto a dar para alguém. Você fala assim: mas eu não conheço ninguém que precisa, não tem ninguém que precisa. Deus vai fazer alguém ir até você, alguém que precisa, para você entregar. Se você tem um coração disposto a ajudar, a abençoar, Deus vai colocar aquele que precisa, e na tua casa nunca vai faltar nada. Deus vai cada dia mais e mais te abençoando. É a palavra dele. Não tem como nós fugir disso daqui. Então, quando você receber o teu salário, não importa a quantidade, separa alguma coisinha, fala assim: eu vou guardar isso aqui e eu vou dar para alguém que precisa. Quem eu não sei, Deus sabe. Comece a fazer isso, irmão, porque a mão generosa vai ver a prosperidade de Deus em sua vida. Isso aqui é um investimento maior do que bolsas de valores, pode ter certeza disso. Voltando para Ruth, o verso 3. Sabendo deste mandamento, sabendo desta obrigatoriedade que o povo de Deus tinha que fazer, então ela foi fazer isso. Ela: vou cegar, eu vou ir atrás, eu vou tentar colher, pegar de alguém que seja generoso. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás do ceifeiro. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Meleque. Naquele exato momento, Boaz estava chegando de Belém e saudou aos ceifeiros com a paz do Senhor. Que o Senhor seja convosco. Diante que eles responderam: que o Senhor te abençoe. Então Boaz indagou ao capataz do ceifeiro: a quem pertence aquela jovem? E o servo, capataz dos ceifeiros, respondeu: esta jovem é moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela me rogou que a deixasse caminhar entre os segadores, recolhendo as espigas que fossem caindo dos feixes de trigo. E assim ela está trabalhando desde bem cedo até agora, e só parou um pouquinho sobre um abrigo para recuperar as suas forças. Olha que mulher determinada. Determinada, irmãos, não tão somente para si próprio, para também sustentar a sua sogra. Então Boaz falou a Ruth:
Ouça com atenção, minha filha. Não vás respingar noutro campo. Não te afaste daqui, mas fica na companhia de minhas servas. Observe o terreno que os homens estiverem ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os meus servos trouxer para saciar a sede dos trabalhadores. Diante destas palavras, Ruth prostrou-se com o rosto rente ao chão e exclamou: porque encontrei favor aos teus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, apenas uma estrangeira em tuas terras. Agora note bem a resposta que esse homem vai dar para ela. Em resposta, Boaz lhes revelou: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe em tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conheceis bem. Olha só, irmãos, está contando fatos que ela fez lá atrás. Irmãos, generosidade gera generosidade. Se você planta, você vai colher. A palavra de Deus é bem clara. Se você planta aqui no dia da necessidade, Ele de igual modo irá te suprir. Essa mulher, sem pensar e sem querer nada em troca, apenas retribuindo o amor que ela sentia por Noemi, abandonou tudo e achou que tinha perdido. Irmãos, Deus, Ele não se esquece. Deus fez esse homem ter conhecimento de tudo que ela fez. E aí o verso 12, ele ainda diz assim: que o Senhor te retribua tudo o que fizeste e seja ricamente recompensada por Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Então Ruth declarou a Boaz: possa eu continuar a ser tão bem acolhida assim, meu Senhor? Tua atitude gentil e tuas palavras encorajadoras animaram esta tua serva, ainda que eu mereça menos do que uma de tuas servas. Olha o que é, irmãos, que um ato de generosidade faz. Irmãos, tem muitas pessoas aí fora que por não ter um prato de comida, ou não ter pessoas com que estende a mão, ou dê algum trocado, irmãos, e não tem pessoas que ajude, nem dê uma palavra amiga, muitas pessoas se mataram por conta disso, muitas pessoas foram para a prostituição, muitas pessoas foram roubar. Agora já pensou, você viu as palavras desta mulher? As tuas palavras encorajadoras fizeram com que eu tivesse ânimo para continuar. Quem sabe, irmãos, aquela mulher estava caminhando desanimada: o que vai ser de mim, o que será? E aí Deus coloca um homem generoso para poder prestar ali a sua solidariedade, estender a mão, trazer palavras bonitas, e fez com que uma mulher, de repente, já até desenganada de sua vida, do que iria ser ou do que iria fazer, agora tem novo ânimo. Olha aqui que o poder da generosidade pode fazer. Transforma, ele muda. 14. Mais tarde, na hora da refeição, Boaz convidou Ruth: vem cá, come deste pão e tempera o teu bocado no vinagre. Ela então se aproximou, sentou-se na companhia dos segadores de Boaz, lhes ofereceu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou, diz a palavra de Deus. Quando Ruth se levantou para seguir o teu trabalho, de coletar as espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe-a respingar também entre os feixes, e não a repreendeis. Ao contrário, quando estiverdes colhendo, separai algumas espigas dos feixes, e deixam que caiam, a fim de que ela possa recolher, e não a censures. E assim, Ruth catou espigas no campo até o pôr do sol. Depois bateu e debulhou os grãos das espigas que havia juntado, cerca de 1 éfa, ou seja, mais de 25 quilos de cevada. Ruth carregou toda a cevada que havia conseguido e voltou para o povoado. A sua sogra observou o quanto ela tinha recolhido.
Ruth também entregou à sua sogra uma parte da comida que lhe sobrara no almoço. Olha, irmãos, que mulher generosa. Como que uma pessoa generosa, irmãos, não há de receber generosidade? Irmãos, Deus, Ele abençoa. Deliberadamente, nosso Deus, Ele abençoa. E Ele quer nos ensinar a sermos esse tipo de pessoa. Irmãos, para sermos completos, nós precisamos ser generosos. Salmos 41, o verso 1 ao 3, diz para nós assim: para o regente de coro, um salmo de Davi: bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido, aos necessitados, aos que precisam. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará, o Senhor o protegerá e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará às mãos dos seus inimigos. E o 3 diz assim: na enfermidade o Senhor lhe dará pleno amparo, e da doença o restaurará. Restaurará, vai fazer tudo isso a quem? Irmãos, aquele que dá atenção aos necessitados. Tem muitas pessoas, irmãos, que ela fala assim: nossa, eu tenho fé, eu até tenho bastante fé, eu acredito, mas eu não recebo aquilo que eu tanto almejo, porque faltou um pouquinho de generosidade. Sabe por quê? Porque a fé sem as obras, ela é morta. De que adianta você ter tanta fé, tanta confiança, tanto conhecimento, se você não os pratica? Como que depois você vai pedir para Deus: Senhor, eu preciso disso, eu sou teu servo, eu sou teu filho. Aí o Senhor dá aquela olhadinha e fala: é mesmo? Você é meu servo mesmo? Porque quando eu tive fome, você não me deu o que comer. Porque quando eu tive frio, você não me cobriu. Quando eu estive necessitado, você não veio suprir a minha necessidade. E olha que você tinha condição, ainda que pouco, mas tinha. Diz o ditado, irmãos, que não há um tão rico que não venha precisar de uma ajuda, e não há um tão pobre e miserável que não possa ajudar. Nós podemos, ainda que com um poucochinho, nós podemos. E esse pouquinho, irmãos, nas mãos de Deus, Deus ele faz virar um montante. Que quando nós precisarmos, não importa a necessidade que nós estivermos precisando, Deus ele vai estar lá com a sacolinha dele, vai pegar: ó, você plantou, está aqui o que você tem que colher. Irmãos, o reino dos céus e o reino da terra funciona desta forma. Não estou falando de salvação. Isso aqui não tem nada a ver com salvação. Isso aqui tem a ver com a lei da semeadura. Plantar e colher. É você saber, irmãos, que um dia você pode precisar. É você saber que, né, as dores ela vêm para todo mundo em algum tempo. E quando vier para ti, se você fez de maneiras diferentes, assim como a palavra de Deus os orienta, você pode, irmãos, descansar no Senhor, saber que Ele vai prover todas as coisas para a tua vida. É isso que a palavra de Deus fala. Mateus 22, 37 ao 40 diz assim: asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua integridade. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, olha só, olha o peso que tem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos, eu nunca tinha reparado no detalhe dessa frase, mas presta atenção. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Ou seja, profeta que profetiza, mas ele não faz as coisas que Deus está mandando, irmãos, ele está fora. Ele está totalmente fora. Toda lei, irmãos, a palavra de Deus fala que se você tropeçar em uma só lei dessa, você tropeça em todas. Por outro lado, se você cumprir a lei de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, você acaba cumprindo os outros mandamentos de forma natural. E aí sim você é servo de Deus. E aí sim toda a lei está assegurada. Aí a palavra de Deus não fala que só os mandamentos estão sujeitos a essas 2 leis, mas ele fala que os profetas de igual modo. Ou seja, há um peso em nós, irmão. Se você diz que você é crente, você tem que provar com as suas obras, com os seus atos, assim como a palavra de Deus ela nos informa. Deus foi tão generoso, irmãos, com Ruth. Não ficou só nisso, não.
Aquela mulher, ela estava numa condição de, até então, pegar esmolas. Mas como ela foi generosa, ela deixou tudo de lado. A palavra de Deus fala para nós que Deus tinha um plano maior na vida dela. Ela foi lá catar um dia, catar 2 dias, até, irmãos, que ela descobre que dentro daquelas terras havia 2 pessoas que tinham direito de resgatá-las, irmãos, daquele sistema, resgatá-las daquela condição que ela se encontrava. Um era exatamente Boaz, e outro era outra pessoa. A palavra de Deus toca no coração de Boaz para poder brigar pelaquela mulher. E a palavra de Deus, resumidamente falando, ele consegue o direito de comprar aquela mulher. A palavra de Deus fala que ele resgata aquela mulher, resgata Noemi, coloca ela de volta em terras boas, restitui ela. A palavra de Deus fala que agora, irmãos, Ruth se torna agora uma senhora, agora ela está casada. E a palavra de Deus vai falar para nós, irmãos, que dali, daquele casamento, saiu um homem, Obed, que depois de Obed, a palavra de Deus fala que saiu Jessé, que depois de Jessé veio Davi, e depois de Davi nós vamos chegar em Cristo Jesus. Irmãos, Deus, ele não nos abandona. Se nós nos mantermos na generosidade, no caminho que a palavra de Deus nos ensina, o final da nossa história vai ser Jesus. Nós também iremos nos encontrar com Jesus. É simples assim, resumidamente, corrido do jeito que está, mas eu tenho certeza que você entendeu a parte que lhe cabe. Amém? Coloca-se em pé, vamos agradecer a Deus.